Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam a minha vida. De um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita da doutora Silze Morgado, que é coordenadora de assessoria e terapia no Centro de Tratamento de Dependência Química da Vila Serena. Está abordando o tema ambiente de trabalho e dependência. E nós estamos falando sobre como desenvolver uma política na empresa sobre dependência química. Como é que eles podem desenvolver essa política? Na verdade, uma vez identificado o interesse, precisa se saber qual é a porta de entrada. Em geral, o contato é feito por recursos humanos, ou departamento médico, ou serviço social, onde recebem um pedido ou demonstram a necessidade de desenvolver um programa dessa ordem. A sugestão, num primeiro momento, é ou que se sensibilize essa diretoria, caso ela ainda não esteja, não parta dela o pedido para que isso ocorra, e depois se desenvolva, se crie uma equipe multiprofissional, onde espera-se que tenha, obviamente, dentro do ramo de atividade, que a gente encontre, por exemplo, alguém do departamento médico, como médico, enfermeiro, pessoas da área de recursos humanos, obviamente são as mais presentes, como psicólogos, mesmo as pessoas de seleção e treinamento, às vezes uma pessoa de comunicação, o serviço social, se assim houver, ou um analista de recursos que pode estar lá estabelecido, para que pessoas de segurança, pessoas da segurança, seja patrimonial ou industrial, para que, na verdade, essas pessoas juntas aprendam um pouco mais sobre dependência química, entendam como ela pode acontecer no ambiente de trabalho e que, no final desse processo, desse trabalho, dessa capacitação, essas pessoas possam juntas desenvolver a política da empresa, uma norma, seja lá como for os termos que forem necessários ser usados. E aí, justamente, para que se tenha uma política com uma cara da companhia, não que seja feita pelos especialistas de dependência química, necessariamente, ou com uma cara única, exclusivamente de recursos humanos ou setor médico. A ideia é que todos contribuam com a realidade do que essa empresa precisa para que o programa seja realmente fidedigno, e que ele não seja alguma coisa que fique somente na gaveta, realmente que ele funcione. Então, essa é um dos quesitos. Dentro dessa capacitação, tende-se a sair, depois de algumas horas, como eu disse, com uma política, pelo menos o esqueleto de uma política desenhada. Uma vez terminado esse trabalho, cada um tem suas tarefas, sai-se de lá com todos, com uma organização, apresenta-se, então, da forma mais adequada a essa diretoria e, uma vez aprovado em partes ou às vezes até agraciado com mais extensão, com mais abrangência do programa, aí então você começa a colocá-lo em prática. As etapas posteriores, de uma maneira geral, são, depois desta aprovação, obviamente, capacitar gestores, não para que eles abordem a doença, mas para que eles identifiquem, como eu já disse, sinais, de queda de desempenho que possam estar associadas a um problema pessoal desta ordem, e que normalmente é mascarado por outras histórias, sempre disfarçado por outras histórias, e para que ele, identificando um problema, ele aborde o desempenho desse funcionário. Mas para que ele aborde o desempenho, ele precisa transformar, talvez, algumas atitudes, alguns comportamentos ou muito repressores,
ou às vezes absolutamente facilitadores em relação à dependência química, porque ela é realmente regida de muito preconceito. Então, a ideia é ajudar que o gestor, como uma das principais ondas de encaminhamento de um programa dessa ordem, ele tenha nesse programa mais uma ferramenta gerencial, principalmente para problemas pessoais. E isto é uma coisa que acontece normalmente bem e, na medida do possível, depois que os gestores estão capacitados, então leva-se essa informação para todos os demais funcionários da companhia, né? E aí, familiares e tudo mais. Paralelamente a isso, vai se estudar, obviamente, as peças de comunicação, de que forma melhor vai chegar à família, de como vai se fazer, a maneira como se leva à divulgação de um programa como esse, obviamente vai depender muito da cultura de cada empresa, mas é um trabalho feito por equipe, porque uma única pessoa, um único setor da empresa seria bastante pretensioso achar que vai dar conta de um problema dessa ordem. Não vai. Não vai. É um programa que requer sempre uma injeção de ânimo, mantê-lo sempre no ar, justamente por conta de todas as dificuldades de aceitação e de preconceitos mesmo que existem sobre isso. Mas um programa desse, assim, aparentemente você falando, para assim, o pequeno, não digo, o médio empresário, não é meio assustador de falar, nossa, quantos profissionais, que equipe grande que eu teria que ter para alguma coisa que não é tão notório, porque eu não tenho tantos identificadores para eu perceber e acurar o prejuízo, o lucro, como você falou, em custo-benefício. Uhum. Mas é uma equipe mesmo multidisciplinar, é grande a equipe, ou você vê assim que empresas pequenas não seria viável? Então, o que a gente sugere é que essa equipe sempre seja multidisciplinar, independente do tamanho da empresa, que ele não seja constituído de um único departamento. Por exemplo, é óbvio que pessoas de recursos humanos ou de desenvolvimento pessoal, como hoje é chamado, sem sombra de dúvidas, elas teriam mais habilidade para identificar problemas, elas conhecem essa dinâmica, mas elas talvez não conheçam tão bem o chão da fábrica. Elas não conhecem tão bem as necessidades ou como poderia estar entrando a droga no ambiente de trabalho ou quando o indivíduo usa, quando ele compra essa substância fora e consome dentro da empresa. Por isso, a participação de mais pessoas, muitas vezes, não pode ser até um recuperando, que seja anônimo na própria empresa e que, uma vez com um programa dessa ordem, queira ajudar a contribuir. Este programa precisa de vários braços. Ele precisa de boa vontade, ele precisa de multiplicadores e uma equipe multiprofissional não significa que todos vão atuar. Em geral, a coordenação desse programa hoje, nos dias de hoje, está entre o serviço social, obviamente recursos humanos, e o setor médico. Eles coordenam esse programa e os outros apoiam. Agora, você precisa de uma equipe que entenda e que aceite que isto é uma doença. Porque precisamos dele para o convencimento, precisamos que ele seja um multiplicador para que um indivíduo que não queira se aproximar, talvez, do seu gestor para falar de um assunto dessa ordem, com medo, com receios e com desconfiança, ele encontre, de repente, num outro funcionário que ele sabe um pouquinho mais do assunto do que ele sabe. Então, em geral, a gente tem um sucesso muito maior quando mais pessoas falam e se asseguram do que seja isso. Tá certo. Bom, a gente sempre tem uma plateia, você sabe, né? Uhum. Agora a gente tem umas pessoas que são curiosas e gostariam, com certeza, de fazer alguma pergunta para você. Então, nós vamos perguntar. Que bom. Aí, se tem hoje alguém com alguma pergunta, por favor? Como a gente sabe, no início da recuperação, às vezes existem algumas recaídas, né? Que faz parte do tratamento. Né, da recuperação de fato. Existe alguma coisa, daí eu pergunto para você, Silze, se existe alguma coisa a nível legal que é possível a família fazer em acordo com o dependente, visto que ele está iniciando uma recuperação junto à empresa e aí sim quebrar aquele preconceito, o medo, né, de tornar alguém dentro da família como tutor legal ou responsável financeiro, nesse sentido? Eu não posso me assegurar de que isso ocorra exatamente por conta de definição da empresa. Eu desconheço que exista uma lei específica para uma situação como essa.
O que normalmente se sugere, na medida em que o indivíduo está em recuperação, é que, uma vez identificado a sua dificuldade, que ele busque ajuda e que talvez ele possa sim e deva deixar talvez que um familiar mais próximo administre o seu dinheiro. Mas eu volto a dizer, como no início, de que isto pode ser um início de um processo, mas que não pode ser efetivo. Esse indivíduo está no mundo para viver, para aprender a viver, e não para que alguém passe o resto da vida coordenando a sua receita. E, de qualquer maneira, ele ainda tem esta receita, e esta receita é dele, o salário é dele. Então, o que vai ser feito deve ser de bom senso com a família. Obviamente que nas empresas o setor de RH, normalmente com o serviço social ou entidades semelhantes, eles acabam podendo assessorar, inclusive num planejamento financeiro. Então, há muitas coisas para o depois da recuperação que numa empresa pode se estabelecer, principalmente com os grupos de apoio dentro do ambiente de trabalho, né, onde eles podem ir trabalhando essas dificuldades e, paralelamente, o profissional da empresa, o contratado da empresa, possa ir ajudando a nortear essas dificuldades até que isso seja amadurecido e ele ande realmente com as próprias pernas. Eu acredito também, né, Silvia, que assim, em termos do que a lei, né, Solamita, também a você, acredito que a lei poderia, ela não tem toda essa percepção até onde ela poderia dar toda essa cobertura, porque é aí que existe o programa de prevenção, programa de recuperação, e hoje, como a dependência é até tida como uma doença, então o que a lei permite é que no caso, o empregado seja tratado. Então eles acabam liberando. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi de uma multinacional, abordado pela própria empresa, serviço social, ou RH, está mandando fazer um tratamento, porque eles fizeram, o rapaz fez tratamento pelo Bezerra durante 30 dias, não deu certo a primeira vez. 2 anos depois, novamente, para o Bezerra, não deu, e acabou encaminhando hoje para um lugar mais contínuo, não só 25 ou 30 dias, porque há casos de pessoas que necessitam de um tempo maior. Então, o que a empresa acaba fazendo é desligando e falando, e chega um momento que também acaba desligando mesmo, profissionalmente, porque esgota, não é? Toda essa rede protetora que dentro do tratamento é conciliado, como você falou, esses agentes multiplicadores, é necessário. Por isso, a família ter conhecimento. Então, no caso, como você disse, dia de pagamento, por que não? Vamos reter o cartão, nós recebemos, mas a família já tendo conhecimento e ele também tendo consciência que ele está correndo risco até de perder o emprego. Fez o tratamento uma vez, fez tratamento 2, quantas vezes a empresa vai dar oportunidade? Você concorda? Concordo, eu acho que, assim, na verdade, para muitos casos, o desligamento da empresa é terapêutico. Eu conheço muitas pessoas que só entraram em recuperação quando perderam o emprego, assim como outras perderam outras coisas, como família ou qualquer outra coisa importante. Porque eu não sei o que vocês pensam, mas sem sombra de dúvida para mim, o emprego, não o emprego, mas o trabalho é a coisa mais importante que o ser humano tem na vida. Porque é dele que eu me dedico e que me mostro inteira. É no trabalho que eu me exponho, é no trabalho que eu sou mais eu, que eu sou eu nesse trabalho. E eu não sei, isso é praxe, a gente nota significativamente que o ambiente de trabalho é o último a perceber